essa é a segunda parte do nosso painel de responsabilidade civil. A gente tem aqui a ilustre presença da Caroline Santos, conhecida como Carol no mercado, e do Eric. Não vou tentar falar seu sobrenome, Eric. São especialistas da área de responsabilidade civil da ACAD, e a gente vai contar hoje com a participação deles. Muito obrigada pela presença de vocês, acho que os corretores vão gostar muito. A ACAD é uma empresa aí super inovadora, então vou passar para você, Carol. Vou te chamar de Carol, tá? Passar para você, Carol, falar para a gente sobre o responsabilidade civil geral. Ana, muito obrigada, né, pelo convite, primeiramente, né, pela oportunidade de a gente estar aqui nessa parceria com a Avanza para falar um pouquinho do produto que a gente é tão apaixonado e trabalha há tantos anos, que é o seguro de responsabilidade civil geral. Apresentando um pouquinho para vocês, meu nome é Caroline Santos, eu sou gestora da carteira de subscrição de responsabilidade civil geral do Brasil aqui na CAD. Eu sou uma profissional de seguros com experiência de mais de 24 anos em atuação no mercado, né, nesse setor que eu sou apaixonada, né, por seguros de responsabilidade civil geral, sou especialista no tema. Eu também sou colunista na Sou Segura, sou colunista no blog da CAD Seguros. Eu trago uma experiência 360 do mercado, porque eu já fui corretora, eu fui seguradora, fui resseguradora, eu fui broker de resseguros e eu fui compradora de seguros, né? Eu fui risk manager de algumas empresas no nosso país. Atualmente, eu sou membro do Comitê Nacional de Seguros, da FENSEG, né? E do projeto Presença Negra de CQCS, InsurTech Inovação. Obrigada. Só isso. Muito bom, Carol, excelente. Dá para ver, né, quando você fala a sua experiência, seu conhecimento, e também porque eu te conheço, né? Então eu sei que você sabe muito. É porque você me ama. Nem colo essas coisas todas. E a gente tem aqui também o Eric. Eric, o que você conta para a gente da sua experiência? Fica até difícil, né, colocar a experiência depois da apresentação da Carol. Mas vamos lá. Primeiramente, é uma satisfação poder estar aqui presente junto com a Avanza, tá? Experiência e também somados desde o meu primeiro contato com o seguro, eu tenho uns 15 anos de estrada. Também tenho uma visão 360, já fui corretor, já trabalhei em assessoria, já trabalhei em seguradora em vários ramos, estando mais presente agora em subscrição. Subscrição tem experiência tanto nos seguros de propriedades, empresarial, médio mercado, como é chamado, light industry, como é conhecido, RC e um pouco de garantias. Focando mais no RC, porque foi aquele que eu mais me apaixonei, mas me vinculei a esse produto. Então, tenho de RC subscrição, considerar acho que já só de subscrição 8 anos, focados aí no RC. Também sou membro da Comissão de Ética e Direito Médico da OAB. Tá? Isso também traz uma boa amplitude, uma boa visão que a gente acaba conciliando junto com as análises. Eu preparei aqui um material muito, muito tranquilo e muito didático para a gente poder nortear nossa conversa hoje com todos vocês e falar um pouquinho do seguro de responsabilidade civil geral, próximos passos da CAD, o que é o produto, e eu vou projetar aqui para vocês essa apresentação. Então, falando do seguro de responsabilidade civil geral, vamos falar de conceito muito brevemente para dar aqui um contexto. Então, o que é o seguro de responsabilidade civil geral? De modo muito prático, é um ramo de seguro que protege o patrimônio do segurado, né, contra reclamações relacionadas a danos materiais e corporais. Isso sempre que for causado involuntariamente por terceiros. Isso precisa ser de origem súbita, acidental e imprevista, decorrente às atividades do segurado. Então, só para vocês terem uma sensibilidade, a gente vai amparar nesse tipo de seguro os danos materiais, né, que for causado a terceiros em decorrência da atividade do nosso segurado. Então, vai ser o dano físico, né, ou a destruição causada exclusivamente à propriedade
de danos materiais e bens tangíveis, danos corporais, né, dano relacionado à pessoa. Então, dando exemplos práticos aqui. Então, eu sou uma empresa e acaba que eu recebo pessoas dentro da minha indústria para fazer uma visita à planta. E daí tem um piso molhado. A pessoa cai, se machuca, quebra 2 dentes, machuca a perna. Esse dano corporal causado a esse visitante é amparado nessa pólice de responsabilidade civil geral. Todo e qualquer dano corporal causado a ele. Poxa, mas também ele estava ali com um equipamento que é de última geração para fazer uma medição e caiu o teto nesse equipamento. Então, esse equipamento também é objeto de seguro, né? Então, a gente também vai amparar na pólice de responsabilidade civil geral. Quem que é considerado como terceiro nesse tipo de apólice? São consideradas pessoas físicas e jurídicas. Então, os visitantes que adentrarem a planta, né? Os prestadores de serviço que forem ali prestar algum tipo de trabalho, os clientes, né, que forem visitar, e toda a comunidade no entorno. Se eu tenho uma fábrica e existe um incêndio nessa fábrica, todo o entorno, seja um hospital, seja uma casa, seja um outro empreendimento, um empreendimento imobiliário ou uma outra fábrica, tudo que está no entorno, e eventualmente esse fogo, esse incêndio causar dano a esse terceiro, isso também é amparado na pólice de responsabilidade civil geral. Quem que não é terceiro? E aqui, gente, a gente vai, né, esse material vai ficar com vocês. O próprio segurado não é terceiro, os ascendentes, os descendentes, os cônjuges, os irmãos, esses não são considerados terceiros, tá? Algumas das coberturas que existem na modalidade de seguro de responsabilidade civil geral da CAGE. Então, aqui eu estou deixando para vocês, né, eu e o Eric preparamos esse material para que fique claro que tipo de cobertura são passíveis de seguro de responsabilidade civil geral. No mercado, é muito comum haver dúvida. Poxa, o cliente está me pedindo aqui, de modo contratual, a cobertura de operações. Onde é que isso se enquadra? Será que isso é um seguro empresarial? Será que isso é um seguro de E&O, de D&O, de cyber? Então, só pelo nome da cobertura, vocês já vão saber que é um seguro de responsabilidade civil geral. Então, a gente está deixando aqui as principais coberturas que o mercado opera, né? E a CAGE opera com todas elas, para que vocês tenham essa sensibilidade, essa ciência. O seguro de responsabilidade civil geral, ele conta com 3 pilares, né? Então, ele tem operações, serviços e produtos. Então, a parte de operações, você vai amparar danos em geral, com relação ao uso, existência e conservação do imóvel. O exemplo que eu acabei de dar para vocês, do imóvel pegando fogo e atingir, eventualmente, a planta de um vizinho, alguém que escorrega no local, uma parede que cai, um telhado que cai, um piso molhado, né, uma intoxicação com alimentos, um afogamento em piscinas. Então, esse é o pilar de operações. Quando a gente fala de serviços, nós temos vários tipos de apólices que podem ser comercializados para essa indústria do serviço. Então, a parte de RC eventos, exposições e feiras, a prestação de serviço em locais de terceiros, e aqui, gente, é um universo de prestação de serviços que é amparado no produto. Então, desde a pessoa que vai fazer instalação e montagem de um equipamento pequeno ou médio, nós temos também produto para instaladores e manutenção de ar-condicionado, pessoal de serviço, limpeza, serve comida e bebida, né? Então, tem muito tipo de prestação de serviço aqui que é amparado nessa parte do produto. RC, obras civis, instalação e montagem, operações de carga, descarga, içamento e descida, serviços de guarda, vigilância, na vertente de serviços. E nós temos uma vertente também muito importante, que é a de produtos, que são as indústrias, todo mundo que comercializa, fabrica ou distribui produtos, ele tem uma responsabilidade civil atrelada a esses produtos comercializados. Ele tem uma exposição de risco latente com relação a isso. E a CAD oferece coberturas destinadas a esse público também, seja em território nacional, aqui no nosso país, seja um produto que é fabricado localmente, mas ele é exportado. Ele vai para outros países.
né? Então, e acontece ali, eventualmente, uma contaminação em outro país. Então, a ACAD, ela fornece a pólice de seguro que ampara esse tipo de exposição de risco também. E, além disso, despesas de recall. São despesas muito relevantes. A gente sabe que, acho que o brasileiro ele é apaixonado por automóvel. E ele fala muito, a gente pensa em recall, já pensa logo em seguro de peças e equipamentos de automóvel. Mas saibam, corretores, parceiros, que recall é uma cobertura que pode ser comercializada e pode ser utilizada também na indústria alimentícia, né? Na indústria de comércio, todo e qualquer pessoa jurídica que comercializa, vende ou distribui um produto, ela eventualmente coloca a marca dela, ou na loja dela, ela comercializa aquele produto, ela é passível de também ter ali uma exposição de risco para essa vertente de produtos e eventualmente recall. E aqui a gente traz um overview também das principais exclusões. Então, existem exclusões clássicas no mercado de seguros que precisam ser é, conhecidas pelos corretores, e é importante que vocês tenham isso, né, muito no radar. O que não cobre o seguro de responsabilidade civil geral? Então, erros e falhas profissionais. Existe um produto no Brasil, que é o RC Profissional, que ele é destinado para amparar esse tipo de cobertura. Então, ele não é comercializado na pólice de responsabilidade civil geral. Bens de terceiros em poder do segurado, roubo e furto de qualquer natureza, né? A performance do produto. Eu comprei um produto e era para ele durar tanto tempo, né? Comprei uma tinta e a tinta ela precisava estar, a durabilidade dela era de 6 meses e ela durou só 2. Então, esse tipo de prejuízo, né, não é amparado, o prejuízo financeiro ele não é amparado na pólice de responsabilidade civil geral. Danos causados por força maior, a gente costumava falar antigamente atos de Deus, furacão, tufão, maremoto, né, esse tipo de situação não é amparado no seguro de responsabilidade civil geral. Danos causados por manifestação da natureza e atos dolosos, quando há intenção, de fato, de causar um prejuízo. Como nós somos visuais, né? Eu sou visual, eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui alguns exemplos de sinistro no nosso mercado, no nosso país, para que traga clareza do que a gente está falando. Então, aqui a gente deu um overview das coberturas e agora a gente está falando da aplicabilidade deles. Então, o primeiro exemplo, a gente traz um exemplo de RC Condomínio, um elevador que despencou em Maceió. Ele tinha 11 pessoas, a capacidade eram 8. O elevador acabou despencando e algumas pessoas tiveram ferimentos graves, né? Uma delas veio a óbito. Então, esse tipo de situação, esse tipo de dano corporal, né? As pessoas que adentraram esse elevador, isso está amparado na pólice de responsabilidade civil geral. RC Hotel, um incêndio atingiu um hotel, deixou pelo menos 14 pessoas feridas em Santa Catarina, 2 em estado grave. Então, quando as pessoas entram no hotel, todas elas são consideradas como terceiros, sejam elas clientes, sejam elas prestadores de serviço, né? Sejam elas visitantes. Então, teve um incêndio no hotel, machucou gente, precisou socorrer, as pessoas ficaram internadas, precisaram de tratamento médico. Todas essas despesas estão amparadas na pólice de responsabilidade civil geral. Aqui a gente traz um outro exemplo de estabelecimento de ensino, um aluno que caiu, né? Na verdade, o corrimão, ele estava ali, o aluno cai teve uma questão do corrimão na escada da escola e ele ficou gravemente ferido. Ele foi se apoiar nesse corrimão, o corrimão acabou se soltando e ele se machucou gravemente. Esse tipo de cenário também é amparado na pólice. E, por último, aqui nós trouxemos um sinistro de RC empregador, onde um trabalhador acabou sendo, ele veio a óbito, né? Porque ele foi soterrado em um silo, mais de 400 toneladas de soja, numa fazenda no interior da Bahia, caíram sobre ele. Então, aqui, só para vocês terem uma sensibilidade de que várias atividades, uma atividade não tem relação com a outra, mas elas têm exposições de risco de responsabilidade civil geral, e vocês, que têm clientes,
com esses tipos de atividade e outras, podem nos acionar, que nós estamos aqui para apoiá-los na colocação do seguro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre exemplos de atividades que são passíveis de contratação no seguro de responsabilidade civil geral da CAD. Separamos algumas atividades mais comuns. A ideia aqui, gente, é apoiar vocês na venda, no argumento com os segurados e dando ideias de que tipo de indústria, de que tipo de mercados vocês podem aproximar, que no nosso país existe bastante aderência e é muito comum que haja esse tipo de exposição de risco. Então, nós temos aqui indústria alimentícia, indústria de partes e peças, né, máquinas e equipamentos, artigos de papel, indústria têxtil, eletrônicos, móveis, indústria química, né, indústria de artigos de metal, estabelecimentos de ensino. Aqui a gente está focando bastante no que nós temos aceitação também, tá? Eu sei que existem exposições de risco para atividades como, por exemplo, maternal, né, nessa parte de estabelecimento de ensino, mas a CAD ela tem focado bastante no ensino médio e faculdade. Condomínio, shopping center. Gente, shopping center, desde o próprio shopping, as áreas comuns, como também o seguro para os lojistas, que estão dentro do shopping center. Hotéis, obras, mineração a céu aberto, geração, transmissão, comercialização de energia, academias, concessionárias de água, esgoto, prestação de serviço, empresas de eventos. Aqui, gente, a gente fez um recorte, um pouco das atividades que no nosso país realmente tem bastante aderência, e quando a gente olha na carteira da CAD, quem são nossos principais clientes? Quem é que está contratando a pólice de seguro do nosso país? Essa sensibilidade que nós temos e nós gostaríamos de dividir com vocês. E, dentro dessa linha também, de estratégia da CAD, a gente está trazendo aqui hoje, dando luz a 3 destaques de estratégia. A gente quer trazer para vocês facilities. O que é um facility? Como a palavra diz mesmo, é um facilitador para a vida do corretor. Então, a CAD tem aqui diversas modalidades que a gente deixa na ponta, e hoje nós estamos com uma parceria super bacana com a Avanza, onde a gente vai deixar dentro do sistema deles um motor de cálculo que vocês vão poder calcular algumas exposições de risco e ter a cotação na hora, fechar o risco, fechar a pólice de seguro de maneira muito rápida e prática. RC Shopping Center. O nosso país, nós temos shopping centers em todas as regiões. Do norte ao sudeste, centro-oeste, nós temos shopping centers. E dentro desses shopping centers, nós temos diversas exposições de risco. Eu posso dizer com muita clareza para todos vocês que a principal exposição de risco de um shopping center, o principal patrimônio de um shopping center são os seus visitantes, né? São os seus clientes, que são as pessoas que adentram o shopping e pensam em segurança, pensam em conforto, em fazer suas compras. Se algum acidente acontece com essas pessoas, é preciso que esse shopping tenha estrutura financeira para amparar essa exposição de risco, de modo que não atrapalhe as suas operações. O seguro de responsabilidade civil geral para esse cenário de risco, ele é uma medida protecional, é uma gestão de crise, que ele vai conseguir acessar essa pólice e rapidamente resolver aquele cenário desafiador que ele teve. E a CAD também, agora para 2025 e 2026 continua, ela tem um programa de seguros especial para prestadores de serviço. Nós somos um país em desenvolvimento, nós temos um índice altíssimo de prestadores de serviço, né, pessoas que trabalham no mercado informal, pequenos empresários, e nós da CAD estamos focando muito nesse público, né? E em parceria com a Avanza, vocês vão ver que a gente realmente está focando, né? E temos diversas atividades nesse nicho de prestação de serviço que vão ser amparados nessa parceria com a Avanza. Falando um pouquinho do Facilities, para vocês terem uma sensibilidade do que a gente está falando e trazendo de novo, deixando mais palpável, né? Nós temos na Biblioteca CAD prestação de serviço em locais de terceiros, eventos. A gente tem cálculo na ponta para vocês poderem usar.
RC Lojas e Aeroportos, fotovoltaicas, academias, RC Obras, que é serviços de instalação e montagem, e a princípio, já de cara, a gente está instalando, né, está liberando, muito provavelmente ainda esse mês, prestação de serviço locais de terceiros com a Avanza. Pessoal, esse é o material que a gente tinha preparado para vocês, para dar um pouquinho do overview do que a CAGE está trazendo de inovação e produtos para alavancar os negócios dos corretores de seguros. Obrigada. Excelente, Carol. Muito bom. Uma aula em tempo recorde. Excelente. Realmente vocês têm assim um currículo invejável. Muito bom estar com vocês aqui no painel e também como parceiro da Avanza. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Carol, você tem uma experiência enorme no RC, né? 20 anos de experiência no RC. O que mudou ao longo do tempo na forma que o mercado trata esse produto? Olha, Aninha, o mercado de responsabilidade civil geral, ele evoluiu muito. Antes, o foco era cumprir apenas exigências contratuais, né? O seguro de responsabilidade civil geral, ele era contratado para cumprir exigências contratuais. Agora, hoje, eu percebo que existe um entendimento maior, né, sobre a gestão de riscos, a proteção patrimonial, né? Os clientes, eles estão muito mais informados, né? Os contratos também evoluíram, os contratos estão muito mais complexos. E isso acaba exigindo uma abordagem técnica muito mais consultiva, né, e personalizada por parte dos corretores, né? A subscrição do lado da seguradora, ela deixou de ser só uma análise, né, de uma pólice, e ela passa a se tornar uma parceira estratégica, né, do comprador de seguros, né, da pessoa que de fato tem essa exposição de risco, tem essa dor, e o seguro pode prover ali uma solução para ele. Excelente. E falando em subscrição, Eric, hoje, o que você vê como as principais dificuldades de subscrever o RC geral? Hoje eu vejo como a maior dificuldade a questão da comunicação com complexidade de forma simples, né? Muitos riscos acabam trazendo os detalhes técnicos que tanto o cliente, até mesmo o corretor, acabam por desconhecer, né? Então, o nosso papel é o que é? É entender e traduzir essas informações de modo a deixar mais fácil, mais claro para a tomada da decisão. Além disso, né, a gente acaba enfrentando um desafio também com base nas estatísticas limitadas que alguns nichos têm, né? Então, algumas informações não são tão fáceis de acessá-las, né? Então, isso exige para nós, da subscrição, uma análise cada vez mais individualizada, não analisando como um coletivo, e sim cada risco, o seu risco. Muito bom. São as dores do crescimento do mercado, né? Carol, a gente sabe que o RC geral cresceu. Eu falo RC, não falo responsabilidade civil, para ficar mais curto, né, para os amigos. O RC geral cresceu. Tem corretores que já se especializaram, mas ainda tem riscos, oportunidades que são mal exploradas pelo corretor e podem gerar ótimos negócios, né? Aonde você vê essas oportunidades, esses riscos? Nossa, excelente pergunta, Ana. Realmente, né, no seguro de responsabilidade civil geral, o nosso RCG, né, existem segmentos muito promissores, né, que ainda são pouco explorados no nosso país. E falando em seguros escaláveis, né, seguros que a gente sabe que a gente pode desenhar isso para massa, né, nós temos aqui a exposição de risco de obras, reformas de pequeno e médio porte. Temos também exposição de risco de eventos. Nós sabemos que depois da pandemia, nós crescemos muito, né, no Brasil aqui em eventos, né? Então, nós temos diversas empresas fazendo pequenos e médios eventos, né, desde festas de casamento, formaturas, eventos corporativos. A gente entende que existe ali uma exposição de risco muito grande para a responsabilidade civil geral, né? E mais recentemente, foi observado em nosso país também, e em países em desenvolvimento, o crescimento latente de prestadores de serviço, né? Então, a CADE hoje, juntamente com a Avanza, vem com uma estratégia
assim, bastante robusta para abranger esse nicho de mercado também, que são os prestadores de serviço, né? Que vão desde prestadores de serviço que vão prestar serviços em residências até prestadores que vão adentrar a indústrias, comércios, fábricas e afins. Nossa, o que a gente tem demais aqui no Brasil é prestador de serviço, né? E é um segmento que cresce todo ano e não tem como parar de crescer, né? Vai continuar crescendo. Realmente uma excelente oportunidade. Obrigada. E Eric, você, como subscritor, a gente sempre fala dessa parceria, né, de seguradora com o corretor, mas tem uma parceria ali também de subscrição com a área comercial, né? Como você acha que a subscrição pode se aproximar de toda a operação comercial e também ajudar os corretores a fazer novos negócios? O principal, nesse caso, é sempre fazer uma subscrição comercial técnica, ou técnico-comercial, como preferirem, né? Então, além de trazer as informações do risco, que é o fundamental para uma boa análise, né? A gente vai buscar, vai entender, vai poder aplicar aquilo risco a risco, é também se colocar no lado do cliente, né? Não adianta eu trazer só uma informação, usando o famoso segurez, né? E talvez não fique claro, né? A mensagem talvez não seja recebida com clareza. O ideal é buscar transformar essa informação de forma mais clara possível, tanto para o time comercial, quanto também ao cliente final, porque o comercial que vai estar ali próximo, né? Vou dar um exemplo. Se eu chegar e falar assim, eu preciso de um QAR, que seria a abreviação do questionário de avaliação de risco. Não é todo mundo que entende isso. E às vezes, se você pedir, falar, preciso do QAR. Se é um corretor já mais experiente, que já está acostumado, ele vai saber do que se trata. Mas se for um corretor que está começando agora, fala, o que é isso? O que é QAR? Meu Deus, fiquei perdido. Então, eu acho que a comunicação clara é o principal canal, seguido de se colocar sempre no lugar do próximo. Muito bom. E eu queria saber a sua opinião também, Carol, dessa aproximação da subscrição com o comercial. Eu faço minhas as palavras do Eric, né? A gente realmente precisa estar sempre muito, muito próximo, andando em conjunto com o nosso time comercial, né? Lado a lado. Aqui na CAD, a gente acredita nisso mesmo, a gente acredita no perfil técnico-comercial. Eles precisam caminhar juntos, né? E mais do que isso, mais do que caminhar junto com o nosso time comercial da CAD, meu time de subscrição, juntamente com o time comercial da CAD, a gente quer andar lado a lado com o corretor, que é o nosso parceiro de negócios. E isso não é só na hora do fechamento, é desde a fase inicial, né? Então, apresentar a proposta, né? Até o fechamento do negócio. Eventualmente, a gente sabe que existem idas e vindas previstas nesse ínterim, e o interesse da CAD permanece o mesmo do começo ao fim. A gente realmente quer apoiar o corretor, não só dando treinamentos, apoiando eles nessa parte de conhecimento mesmo, até de fato, se for necessário entrar numa reunião com o segurado e apoiá-lo a explicar para o comprador o que significa aquela pólice, que não é só um papel e como é que ela se transforma de fato em uma proteção, né? É entender o risco, buscar alternativas, oferecer soluções sob medida, né? E muitas vezes um detalhe técnico bem colocado faz toda a diferença para viabilizar o negócio para o nosso parceiro. Então, nós aqui na CAD estamos dispostos a entrar nessa minúcia com eles, para que realmente eles logrem êxito ali na negociação e, de fato, fechem bons negócios. Ah, muito, muito bom. Eu tenho uma pergunta agora para o Eric, porque o Eric já contou para a gente que ele trabalhou com property, o patrimonial, e com engenharia, né? E aí a minha pergunta é assim, que aprendizados do property engenharia também podem ser aplicados à responsabilidade civil? Gostei da pergunta. Gostei da pergunta, é uma coisa bem... Não é a primeira vez que me perguntam esse tipo de relacionamento, né? Há uma linha bem tênue entre quando se fala de responsabilidade civil para obras e para engenharia, né? Então, é muito comum haver essa confusão, mas qual cobra o quê? Por que eu tenho que ter um ou outro? Um só já não basta? E a gente acaba explicando que cada um tem o seu foco de cobertura, né?
atuando nas linhas de propriedades, né, no empresarial e também engenharia. Isso trouxe para mim, tá, um aprendizado muito importante para compreender a origem do risco, tá? E que passa a ser também fundamental na análise do RC. Você ter uma visão geral para fazer uma boa subscrição. Então não basta só pegar o contrato com as informações que normalmente são padrões em contratos, né? Falamos em contrato, quem montou normalmente é um advogado, focando em leis, e não na execução do serviço, né? E nós temos que, além de ter essas informações jurídicas, ver o serviço, a execução, como vai ser feito, né? E ali cada detalhe é fundamental, cada detalhe faz a diferença na análise de um todo, né? Desde franquia, precificação, exposição. Então, tudo isso ajuda com que você tenha uma abordagem melhor na hora de precificar e também orientar o corretor, parceiro, né, caso dúvidas, né, que podem surgir, até muito comum. Mas por que disso, por que daquilo? Ter esse embasamento, eu acho que faz toda a diferença. Ajuda bastante, engrandece a análise da subscrição do RC. Acho sensacional que vocês dois têm uma experiência que acho que traz uma lição muito grande, uma lição não, uma inspiração muito grande para os corretores, né? Carol já passou, já foi corretora, já foi seguradora, está seguradora, né? Resseguradora, já foi segurado, e o Eric já passou por várias linhas, né? Então, assim, a gente sempre pode aprender uma coisa nova, né? Sempre pode aprender, sempre tem o que evoluir. Vocês são a prova viva disso, estão aí focando agora no responsabilidade civil geral, mas com uma experiência vastíssima. E aí, isso leva para uma pergunta, porque a gente tem falado muito de capacitação nesses painéis todos, e na responsabilidade civil não podemos deixar de falar de capacitação, né? E aí, Eric, uma pergunta para você. Como treinamentos técnicos podem ajudar os corretores a vender melhor o responsabilidade civil geral? Perfeito. Bom, treinamento por si só, eles são fundamentais, né? Eu tenho um nicho que eu falo bastante, né, que conhecimento nunca é demais, né? O máximo que você pode fazer é talvez não utilizá-lo, mas a gente sempre acaba utilizando, né? Então, tanto para o desenvolvimento pessoal, e aí nesse caso trazendo para o profissional, né, a informação que se adquire sempre se transforma em algo. Desde um argumento de vendas, desde um entendimento para saber se aquele é o seguro correto a ser ofertado. Pode dali também ser feito que a gente chama de cross-sell, né? Às vezes ele pensa, poxa, eu vou ofertar um seguro. Daí entender a necessidade do cliente, dali sai mais de um seguro, né? Então você consegue abranger mais a necessidade aí do cliente. E a gente sabe que a relação entre cliente e corretor de seguros é muito a confiança. 90% de confiança. Se ele se sente seguro, ele confia em você para cuidar dos negócios. Sejam responsabilidade civil, propriedades e todas as outras linhas de negócio, né? Então, quando o corretor entende do risco, ele consegue conduzir essas conversas de forma mais estratégicas, mais assertivas, né? Ele identifica essa oportunidade. E aí, pensando nisso, né, aqui na ACAD, a gente investe em capacitação para os corretores, né? Nós temos uma biblioteca de treinamentos disponíveis aos corretores para com que queiram se aprimorar, se tiver alguma dúvida, né, queiram fazer essa consulta, ela está disponível, né, de forma ampla. Qualquer corretor entrou na base da CAD, ele tem esse acesso a essa informação, tem, entre outros, né, ele também pode contar com os atendimentos de papo com especialista, toda a nossa parte de atendimento, mas a CAD investe bastante nessa questão de treinamento e informação para os corretores. Muito bom. Treinamento é fundamental, né? A gente está agora aprendendo a lidar com o IA, todo mundo treinando, então vamos treinar em responsabilidade civil geral também. Sim. E falando em IA, só porque passou na minha cabeça, Carol, ainda tem espaço para inovação no responsabilidade civil geral? O que você vê assim que pode ser feito diferente? Eu vejo que tem muito espaço, com certeza, Ana. A inovação, na minha visão, ela vem em três frentes: produto, tecnologia e processo. Então, em produtos, a gente precisa, como seguradora, criar soluções mais segmentadas e flexíveis, pensando sempre na natureza da operação dos nossos clientes, né? O produto nascer do gap do mercado, não o contrário. Não é a seguradora desenhar um produto e colocar no mercado
comprem. Não, não é isso. É identificar, ter esse olhar sensível para o mercado. Onde é que o mercado tem uma necessidade? E a partir dessa necessidade, desenhar produtos, né? Em processo, existe um desafio também que né, a CAD ela tem como meta, que é simplificar a jornada do corretor e do cliente final. Então, a CAD tem feito isso por intermédio de facilities, por intermédio de parcerias, como essa que nós fizemos agora com a Avanza, né? Que é, de fato, simplificar a vida do corretor e, obviamente, do cliente final que vai contratar os seguros. Ainda na vertente que o Eric bem colocou agora há pouco, falando dos treinamentos. Todos os treinamentos da CAD estão nas principais plataformas digitais. Então, corretores podem acessar Spotify, podem acessar YouTube, sigam as páginas da CAD. Vocês vão visualizar não só treinamentos de responsabilidade civil geral, como diversos outros produtos que nós temos. E o corretor que tem cadastro conosco, o corretor que faz parte da parceria Avanza, ele vai ter acesso a outros tipos de treinamentos, a outros tipos de acessos à seguradora, como esse que nós estamos fazendo agora, né, juntamente com a Ana. E a parte de tecnologia, que é o último pilar, né, que eu entendo que é primordial na inovação, que é tecnologia. A CAD eu posso dizer com muita propriedade, eu entendo que hoje no nosso país é a seguradora mais digital que existe, né? E nós investimos pesado, né, em tecnologia, investimos em dados para precificação de forma mais inteligente e análises preditivas. Na minha opinião, o futuro do RC geral é cada vez mais digital, acessível e integrado. Ah, que legal, muito bom. Você sabe que eu lembrei de uma coisa agora, eu vou voltar um pouquinho na experiência de vocês, porque eu tenho uma pergunta de curiosidade para fazer para o Eric. Né? O Eric ele mencionou que ele é membro da Comissão de Ética e Direito Médico da OAB. Quando a gente fala de médico, a gente lembra do RC profissional, né? Mas o Eric está aqui no RC geral. Então, assim, como que essa sua experiência se conecta com o RC geral? Muito importante. Por padrão, né, por base, o RC ele é totalmente vinculado ao jurídico. Né? Nós falamos sempre em termos jurídicos. Um dos braços do RC seria o seguro de teste clínico, é um segmento que tem dentro do responsabilidade civil geral. Né? É um seguro que ele é direcionado para centros de pesquisa, hospitais, indústrias farmacêuticas, pesquisadores, equipe médica, quando vão desenvolver algum tipo de procedimento ou produto. Tá? Desde uma nova técnica, um novo medicamento, se ele é mais eficaz junto de outro ou não. Então, esse seguro visa esse tipo de amparo. Né? Então, ele é focado para cobrir exatamente danos em decorrência de testes realizados. Né? É um seguro muito interessante, eu particularmente sou fã. Né? E para fazer uma subscrição desse tipo, exige uma expertise maior. Tá? Ela é mais delicada, vocês não analisam ele de uma forma tão simples quanto os riscos menos complexos. Né? Tanto que a CAD também ela é uma das poucas seguradoras que atuam nesse segmento, dentro da responsabilidade civil geral. Né? Então, ser membro dessa comissão me dá uma base de conhecimento mais sólida, tá? O que acaba, por si só, resultando numa subscrição mais assertiva, com maior embasamento, e que possa, né, também auxiliar os corretores nas demandas vinculadas a isso. Porque a gente acaba tendo informações do outro lado. A gente não olha só a parte, como bem a Carol mencionou no passado, não é só o contrato, não é só o protocolo. Só o protocolo é uma parte só do estudo. Mas e depois? O que pode acontecer? E o dano que o médico pode vir a sofrer, enfim. Então, você consegue ter uma visão 360 dentro dos seguros de teste clínico. Muito bom. Conhecimento e experiência contribuem com tudo, né? Excelente. Carol, o que o mercado segurador pode oferecer para transformar risco em proteção efetiva? Essa é uma pergunta bem importante, né? É verdade, muito importante. Acho que o seguro de responsabilidade civil geral no nosso país, é um dos seguros mais nobres que existem. Né? Eu digo isso com muita propriedade, porque é um dos únicos seguros que o cliente contrata visando proteger não só o seu patrimônio, né? Proteger o dano que ele causou a terceiros, né?
Então, realmente ele tem um cunho social muito importante. E localmente, hoje existem soluções de seguro que podem apoiar muito os corretores e os compradores de seguro como clientes finais, né? Então, eu separei aqui dois itens que acho que são bastante relevantes, eu queria dar à luz. Primeiro, é a contratação de uma pólice específica de responsabilidade civil geral. Quando ela é contratada dentro da carteira adequada, que é o ramo de responsabilidade civil geral, e não como uma cobertura secundária dentro de uma pólice de risco patrimonial, esse modelo ele evita exposições críticas e oferece coberturas muito utilizadas em nosso país, que não são permitidas a comercialização dela dentro do risco empresarial, como, por exemplo, despesas com contenção de sinistro, lucros cessantes de terceiros, e os limites são muito mais compatíveis com as exposições de risco. Então, acho que esse é um primeiro recado, né, que eu queria deixar aqui para os nossos amigos corretores. Sempre se atentem a tentar direcionar os seus clientes, orientar os seus clientes de um modo consultivo, de que eles contratem o seguro de responsabilidade civil geral na carteira específica. Um outro viés também que acho que é importante a gente mencionar aqui, e aí dando um pouco mais de luz à exposição de risco que a gente já identificou no Brasil, que é uma exposição de risco latente e crescente de prestadores de serviços locais de terceiros, a CAD, né, olhando o mercado e pensando sempre em prover uma solução para os nossos clientes, ela desenvolveu um programa de seguros. Um programa de seguros destinado a prestadores de serviço. Esse programa de seguros, ele pode ser, nada mais é do que uma pólice estruturada, ela pode ser uma pólice estruturada, onde o próprio dono do projeto contrata uma pólice e coloca dentro dessa pólice diversos prestadores de serviço. Eu vou dar um exemplo prático aqui para ficar mais factível. Um shopping center. Então, você tem um shopping center aqui em São Paulo, onde eu estou, na zona sul de São Paulo. Esse shopping center, ele tem na base dele mais de 500 prestadores de serviço que atuam para ele durante o ano. Ele pode contratar uma pólice colocando todos os prestadores de serviço debaixo. É comum, é natural no nosso país que quando um prestador de serviço ele vai adentrar um shopping para fazer uma prestação de serviço, ele precisa apresentar uma pólice de seguros, senão ele nem entra no shopping center, porque ele pode causar um dano irreparável a um cliente, né? Uma parede pode cair, né? Alguma coisa, um dano material ou corporal, né? Aquela estrutura do shopping. Então, o shopping center ele exige que cada prestador de serviço apresente uma pólice. A CAD hoje tem uma solução, né, onde esse shopping pode contratar uma única pólice e já amparar todos os prestadores de serviço. E aí, num outro momento mais adequado, eu acho que vale uma conversa estruturada, específica, para falar sobre esse programa de seguros para prestadores de serviço. Eu estou usando aqui o exemplo do shopping porque é algo que em praticamente todos os estados do nosso país, nós temos essas estruturas. Mas podem ser prestadores de serviços de fábricas, podem ser prestadores de serviços de indústria, podem ser prestadores de serviço de lojas, podem ser prestadores de serviços de portos, aeroportos. Então, a gente tem esse programa de seguro dedicado a esse nicho de negócio. Fora isso, se o cliente falar assim, poxa, eu tenho pouco prestador, ou eu não consigo estruturar isso tão rápido, o que a gente também disponibiliza aqui? Facilities, onde a gente tem algumas atividades, algumas não, muitas atividades, né? A gente realmente foi bastante generoso em escolher diversas atividades que nós temos mapeados aqui, e aí o nosso parceiro, a assessoria parceira da CAD, né, no caso a Avanza, ela tem ali, né, essa lista desses prestadores de serviço, né, do tipo de atividade, e a gente pode comercializar essas apólices de modo individual. Então, não necessariamente o prestador de serviço precisa ter um faturamento como muitas companhias no nosso mercado costumam fazer. Olha, eu só aceito empresas que têm um faturamento XPTO, ou se não, olha, a partir de número X de prestadores de serviço. Aqui na CAD, isso não existe. A gente quer, de fato, alavancar, né, esse negócio, dar luz e dar uma solução de seguros
para esse tipo de prestador de serviço, o pequeno, o médio, o microempresário, né? Então, ele, aqui na CADE, ele não tem esse limitador de que ele precisa ter mais de, pelo menos um prestador de serviço. Se tiver, né, dentro daquele CNPJ, daquela empresa, a gente consegue, sim, dar uma solução de seguros. E nós também não temos essa questão do faturamento mínimo. O que nós temos são prêmios mínimos, né? Então, a depender do limite, das coberturas, você vai pagar um valor X, Y por aquela apólice. Mas a gente te retirou esse limitador, e isso é algo bastante diferente no mercado de seguros. A gente tem bastante orgulho em dizer que nós temos, sim, aceitação para esse público no nosso país. Excelente, porque esse público precisa de proteção, né? Precisa de muita proteção. É. E é um público, Ana, que eu vou te falar, ele move a economia. Eu particularmente acho, chega a ser injusto, né? Esse público que move a economia do país não poder contar com uma proteção de seguros tão importante para os seus negócios, para que ele faça aquilo que ele sabe fazer, para que ele possa colocar os esforços dele em atender às demandas que ele foi contratado para fazer, e não fique com a preocupação de que, se eu prejudicar aqui, né, se eu errar e causar um dano a terceiro por conta desse meu equívoco, eu escorregar e bater e quebrar uma televisão de 70 polegadas, eu vou ter que fechar a minha empresa para poder pagar esse aparelho. Então, a nossa ideia aqui é dar proteção e segurança para esses prestadores de serviço, para que eles possam fazer as atividades que eles foram contratados para fazer, com conforto. Olha, o nosso tempo está acabando, mas eu acho que aqui a gente já tem algumas lições. Eu ainda vou fazer uma pergunta para o Eric antes de acabar, mas eu acho que a gente tem aqui uma oportunidade de fazer um treinamento ou uma live para falar desse produto e para mostrar para os corretores como vender e aonde que eles encontram esses clientes. Então, já estamos anotando aqui uma próxima oportunidade também. E aí, Eric, você ficou com a última pergunta. Vou Uma encerrar pergunta. então, com chave de ouro. Vai encerrar com chave de ouro. Já foi tudo chave de ouro, agora vai ser o fim com chave de ouro. O que você acha que os corretores precisam mudar na abordagem deles para conseguir aumentar a penetração do seguro de responsabilidade civil geral no Brasil? Tudo bem. Na minha opinião, o principal seria sair da venda reativa e adotar uma postura consultiva. A RC acaba saindo muito com essa questão do consultor, né? Muitos corretores hoje, eles acabam esperando chegar o contrato, para daí lembrar que tem um RC. Né? Então, quem se antecipa, entende do negócio, apresenta soluções mais personalizadas, sai na frente. Né? Então, chegou, identificou a oportunidade, eu oferto o RC. Né? Entendeu? Vou analisar, vou mandar um pedido de cotação para a seguradora para ver, quem sabe, aí o empresarial. Por que não já olhar o RC? Né? Não só esperar vir uma necessidade, um contrato que obrigue a ter. Eu vou fazer o RC. Como a gente sabe, né, dentro dos seguros, a gente só quem já sofreu, quem já passou por um sinistro, sabe a importância de se ter um seguro. Até então, fala, não, isso nunca vai acontecer. Mas quando acontece, é o problema. Então, a venda consultiva, entendendo do negócio, já ofertando junto, muitas vezes ali já fecha duas apólices. Né? E isso, acho, na minha opinião, é fundamental para tanto, né, aumentar o número de vendas, como também melhorar a reputação e sustentabilidade do cliente perante o corretor, né? Excelente. Excelente, gente, mas nós estamos acabando. Eu vou deixar para vocês um minutinho, um tempinho, para vocês fazerem algumas considerações finais. Aí vocês decidem quem vai primeiro, quem vai segundo. Eu posso Carol, começar? por favor. Gente, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente sabe que tempo vale dinheiro e vocês separaram aqui um tempinho para estar com a gente, para nos ouvir. Eu e meu time nos colocamos à disposição para apoiá-los na colocação dos negócios, apoiá-los a eventualmente mapear algumas exposições de risco, fazer ali
no caso, uma visita consultiva, fazer uma reunião com os seus clientes finais, nós nos colocamos de fato à disposição. Nós somos 7 subscritores, contando comigo aqui na área de responsabilidade civil geral na CAGE. Nós temos diversos treinamentos online disponíveis para vocês. Fora isso, nós temos uma parceria com a Avanza, que eu gostaria muito que vocês usassem, né? Usassem e abusassem dessa Usem e parceria. abusem. Usem e abusem do nosso conhecimento, usem e abusem da nossa expertise, né? O time que eu tenho aqui na CAD, eu tenho muito orgulho em dizer, nós somos um time diverso, com diversas formações, né? Eu tenho desde engenheiros, advogados, administradores, pessoas focadas em seguro, eu mesma sou formada em seguros e pós-graduada em resseguro, então, assim, a gente tem bastante expertise em diversos segmentos para atender clientes de diversos segmentos. Então, por favor, nos acionem, né? Vocês têm os nossos canais, a gente está deixando aqui os contatos, né, da ACAD, juntamente com o da Avanza, e obrigada mais uma vez. Excelente, Eric. Dando continuidade, então, a princípio a Carol já falou praticamente tudo, então eu vou iniciar agradecendo pelo tempo, né, dedicação e atenção, né, dedicado aqui ao vídeo, e reforçar essa questão que estamos à disposição. Tá? Qualquer seja a dúvida, precisando, pode nos acionar. Acredito que vai ter nossos contatos, né, aí, né, parceria com a Avanza. Precisou, estamos à disposição. Muito bom. Eric, Carol, muito obrigada por participarem desse painel com a gente. Foi excelente aqui, muita informação. Tenho certeza que os corretores vão aproveitar, vão aprender, mas não vai ser o último, né? A gente tem mais para fazer, já vimos algumas demandas aqui. Então, obrigada, bons negócios para todos nós e vocês são sensacionais. Obrigada, nós que agradecemos a parceria, Aninha. Fiquem com Deus. Abraço. Obrigado, pessoal.